Acharam que ele não tinha um centavo, até ele pagar 30 tratores à vista e calar todo mundo. O vento atravessava os campos secos de São Bartolomeu do Vale, trazendo cheiro de terra queimada e lembranças de tempos melhores. As folhas mortas se moviam devagar, como se sussurrassem segredos antigos. Ninguém imaginava que aquele velho, de passos lentos e roupas gastas, guardava dentro de si uma história que um dia faria toda a cidade se calar. No entanto, naquele amanhecer, ele ainda era apenas o homem que todos haviam esquecido. Antônio Diniz acordou antes do sol nascer. O relógio velho na parede já não marcava as horas certas, mas ele conhecia o tempo pelo canto dos galos e pela cor do céu. Caminhou até a varanda, o chapéu nas mãos, e olhou os campos rachados diante dele. A terra, ressecada e cinzenta, parecia tão cansada quanto ele. Os tratores parados eram como feridas abertas, lembranças ferrujadas de um tempo em que os vizinhos o chamavam de seu Antônio, o homem que fazia o chão dar fruto até na seca. Agora, só o silêncio respondia. Ele passou a mão no trator velho, o mesmo que comprará há mais de 20 anos, e sentiu o metal frio. O motor já não funcionava, mas na memória ele ainda ouvia o ronco potente das manhãs de colheita. O velho suspirou. Você e eu, companheiro, ainda temos trabalho pela frente, murmurou. Sabia que ninguém acreditava mais nele. Para a cidade, ele era o retrato da falência, um homem preso ao passado. Mas dentro dele havia algo que nem o tempo, nem a seca haviam conseguido arrancar. A fé de que a terra nunca abandona quem a ama. Entrou em casa. O piso rangia sob seus passos. Na parede, o retrato amarelado de sua esposa parecia observá-lo. Maria, o que foi que eu fiz de errado? Sussurrou. Do lado de fora, os bois magros se moviam devagar, e o vento trouxe o eco distante de vozes conhecidas. Era o som do desprezo. Olha lá o falido, dizia alguém do outro lado da cerca. Deveria vender o que resta antes que morra de fome. Antônio não respondeu. Continuou olhando o horizonte. Sabia que em São Bartolomeu, quem perde dinheiro perde o respeito. Mas ele também sabia que a dignidade não dependia de aplausos. Enquanto o sol subia, ele caminhou até a beira do campo e se ajoelhou. A poeira cobriu seus joelhos, e ele enfiou as mãos na terra seca, sentindo o pó escorrer pelos dedos. Ainda há vida aqui, disse baixinho. Só precisa de alguém que não desista. Ao longe, um trovão fraco ecoou, quase imperceptível, mas o suficiente para fazê-lo erguer o olhar. Um sinal, talvez. Ele se levantou devagar, o rosto voltado para o céu, e um leve sorriso cruzou seus lábios. Enquanto a cidade dormia, o velho agricultor fazia uma promessa silenciosa. E aquele pequeno murmúrio da natureza, esquecido por todos, marcava o início de algo que ninguém seria capaz de prever. Naquela manhã, ninguém imaginava que o homem que pareciam ver desmoronar seria o mesmo que, um dia, pagaria 30 tratores à vista e calaria todo mundo. E enquanto o vento soprava mais forte, um novo ciclo começava a se formar, invisível sob a poeira da terra cansada. Um ciclo que, em breve, mostraria que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele perdeu, mas no que ele ainda tem coragem de replantar. A manhã seguinte nasceu envolta em uma luz pálida, fria, como se o sol também hesitasse em brilhar sobre aquele pedaço esquecido de terra. Antônio Diniz caminhava devagar pela estrada de terra batida, com o chapéu puxado sobre os olhos. O pó subia a cada passo e se misturava ao suor do rosto, marcando o tempo de um homem que já havia trabalhado mais do que qualquer outro naquela região. Ele levava uma sacola simples, com algumas ferramentas e um caderno que nunca deixava para trás. Dentro dele havia anotações, números, ideias, planos que ninguém mais importava em ouvir. Ao chegar à cidade, os olhares começaram. As pessoas paravam de conversar por um instante e o observavam passar. Era um olhar que misturava pena e zombaria, o tipo de olhar que mata em silêncio. Na porta da padaria, 2 homens comentavam alto de propósito. Lá vai o rei da poeira, disse um, rindo. O homem que fez a seca chorar. O outro respondeu. Deveria se aposentar de vez. Já não colhe nem o próprio orgulho. Antônio ouviu, mas manteve o passo firme. Aprenderá há muito tempo que o silêncio é o escudo dos que ainda têm propósito. Na esquina principal, parou diante da concessionária de máquinas agrícolas.
O letreiro reluzia sob o sol, exibindo o nome que todos na cidade conheciam: Clécio Nogueira, o homem que cresceu zombando de quem plantava com as mãos. Clécio estava na porta, de terno claro e sorriso presunçoso, negociando com 2 fazendeiros ricos. Quando viu Antônio se aproximar, o sorriso se transformou em um riso debochado. Olhem quem veio nos visitar. O lendário seu Antônio. Dizem que a fazenda dele agora dá só poeira e lembrança. As risadas foram instantâneas. Antônio tirou o chapéu por educação e respondeu com calma. A terra tem seus ciclos. Clécio, o que hoje dorme, amanhã floresce. O comerciante gargalhou, batendo no ombro do amigo. Floresce? A única coisa que floresce na sua fazenda é arrependimento, velho. Antônio não respondeu. Apenas olhou para o chão, ajustou o chapéu e entrou na loja. Lá dentro, pediu por uma peça para consertar o trator. O atendente olhou sem vontade. À vista, senhor, aqui não trabalhamos mais confiado. Clécio, que ouvirá da porta, fingiu espanto. Ah, por favor, dê a ele um desconto. Afinal, ele foi cliente, quando ainda tinha que pagar. As gargalhadas voltaram a ecoar. Antônio, com olhar firme, respondeu apenas: ainda tenho o que mais importa. E um dia você vai entender o valor disso. Ao sair da loja, o velho parou na calçada e observou o movimento da cidade. Ninguém o cumprimentava. Até os antigos amigos atravessavam a rua para não precisar falar com ele. Roberto, o filho, apareceu ao longe. Usava uma roupa limpa, diferente do pai. Aproximou-se com um olhar cansado. Antes mesmo de falar, o tom já era de reprovação. Pai, por que insiste nisso? A fazenda acabou. Vende tudo antes que percamos o resto. Antônio respirou fundo. Você quer vender raízes, Roberto, mas raízes não têm preço. O filho virou o rosto, envergonhado. As pessoas estão rindo da gente. Eu não aguento mais. O velho apenas sorriu, com um cansaço sereno. Deixe que riam. Eles não sabem o que está por vir. De volta à fazenda, o entardecer coloriu o céu em tom de laranja e poeira. Antônio caminhou até o campo e observou as fileiras vazias, onde antes brotava o milho. O vento soprou forte, levantando terra e lembranças. Ele se ajoelhou e tocou o solo, sentindo a aspereza do chão seco. O som distante de uma tempestade fez seu coração bater diferente. Não era só o barulho do tempo mudando, era o presságio de algo maior. Enquanto a noite caía, ele olhou para o horizonte e pensou nas palavras que ouvirá durante o dia. O falido, o inútil, o rei da poeira. Guardou cada uma como quem guarda sementes. Em breve, elas germinariam da forma mais inesperada. E quando as primeiras estrelas surgiram no céu, o velho agricultor sorriu sozinho. Sabia que o tempo sempre fala, e quando fala, até os arrogantes aprendem a escutar. O sol castigava a cidade quando Antônio voltou à concessionária para tentar mais uma vez comprar a peça que precisava. O calor fazia o ar tremular, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele sabia que o fariam esperar, sabia que zombariam dele outra vez, mas ainda assim foi. Não era teimosia, era necessidade. O trator era o último elo entre ele e o trabalho, entre ele e a dignidade que insistia em preservar. Ao entrar na loja, o ambiente gelado do ar-condicionado contrastou com o suor que escorria pelo rosto. O vendedor, um rapaz jovem, o olhou com desdém antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. "Posso ajudar, seu Antônio?" perguntou em um tom irônico. Ele segurou o chapéu contra o peito e respondeu com calma. "Preciso da bomba de combustível para o modelo antigo do trator. A minha queimou." O rapaz trocou olhares com os colegas e riu discretamente. "Difícil, viu? Esse modelo já devia estar num ferro velho há anos." Antes que Antônio pudesse responder, Clécio surgiu do fundo da loja, sorrindo com o mesmo desprezo calculado. "Ah, o senhor ainda tentando ressuscitar o passado. Que bonito! Mas diga, vai pagar como desta vez? Em promessa ou oração?" As risadas ecoaram entre os funcionários. Antônio manteve o olhar firme. "Um dia você ainda vai me pedir para vender para você, Clécio, e eu não vou vender." O comerciante soltou uma gargalhada alta, fazendo questão de que todos ouvissem. "Só se for terra no caixão.
Seu Antônio, aí eu compro o lote inteiro. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas, cruéis. O velho respirou fundo, olhou nos olhos de Clécio, sem dizer mais nada. Saiu. Do lado de fora, o sol era inclemente. A cidade parecia girar em torno da zombaria, como se cada risada tivesse ecoado até o coração de São Bartolomeu. Ele caminhou devagar até a praça e se sentou no banco de madeira, sob a sombra de uma árvore seca. Ficou ali por minutos longos, observando o movimento das pessoas que fingiam não vê-lo. Dentro dele, algo começou a se partir. À noite, a casa estava silenciosa. Roberto discutia com Marta na cozinha, a voz dela subindo de tom. Ele virou motivo de piada. Roberto, toda a cidade fala dele. Você precisa fazer alguma coisa. Antônio ouviu sem reagir. Subiu para o quarto e acendeu o lampião. A luz amarelada iluminava o caderno surrado sobre a mesa. Abriu, revelando páginas cheias de anotações. Linhas, cálculos, esboços de irrigação, mapas de nascentes. Ele passou o dedo sobre o papel, como quem toca um segredo. O som da briga ecoava lá embaixo, mas o velho não ouvia mais. Pegou uma caneta e escreveu 3 palavras no topo de uma nova página. Não é o fim. Então, com o olhar voltado para o retrato da esposa, murmurou: Maria, se existe justiça para quem trabalha, me mostra o caminho. Só quero um sinal. O vento soprou pela janela, apagando quase por completo a chama do lampião. Mesmo assim, Antônio continuou escrevendo, com os olhos marejados. Lá fora, o céu começava a se fechar. Nuvens densas se formavam no horizonte, carregadas e escuras. Era como se a natureza atendesse à sua prece silenciosa. Ele se levantou e foi até a varanda. O ar estava diferente. Aquele calor seco que dominava os dias deu lugar a uma brisa úmida, pesada, cheia de promessas. Ao longe, um clarão riscou o céu. Um trovão ecoou, forte e demorado. O velho fechou os olhos e sorriu. A chuva estava vindo. E enquanto as primeiras gotas caíam, misturando-se às lágrimas que escorriam em seu rosto, Antônio Diniz entendeu que a humilhação daquele dia não fora o fim, mas o marco de algo que nascia, algo que ninguém poderia impedir. Naquela noite, o barulho da chuva cobriu as vozes de desprezo que ele ouvirá durante meses. Cada gota que batia no telhado era uma resposta do destino. O homem que todos chamavam de falido acabava de receber o sinal que pedirá. E, dentro dele, nascia a certeza silenciosa de que a terra ainda o escutava. A chuva durou 3 dias inteiros, lavando a poeira que cobria a fazenda e o coração de Antônio. Quando o sol enfim voltou a aparecer, o campo parecia outro. O chão, antes rachado, agora exalava um cheiro úmido e vivo. As folhas renasciam discretas, tímidas, como se testassem o perdão da terra. Antônio caminhava entre as poças, com o chapéu encharcado e um brilho novo nos olhos. Parecia conversar com o solo a cada passo, agradecendo em silêncio. Nos dias seguintes, o movimento na propriedade começou a despertar curiosidade. Caminhões estranhos surgiram na estrada, levantando poeira e perguntas. Homens desconhecidos chegavam com pranchetas, ferramentas e caixas metálicas. Eram engenheiros, técnicos e investidores que ninguém da cidade conhecia. O portão, que sempre ficará aberto, agora permanecia fechado. De longe, os vizinhos observavam o entra e sai de veículos, tentando adivinhar o que estava acontecendo. Será que ele vendeu a fazenda? Perguntavam uns aos outros. Ou será que enlouqueceu de vez? Os comentários se espalharam pelas esquinas, e Clécio, ao ouvir, soltou um sorriso debochado. Esse velho está cavando o próprio buraco. Aposto que nem sabe que está assinando. No entanto, a expressão dele mudava aos poucos. Por trás do riso havia inquietação. Algo estava diferente, e o nome de Antônio Diniz começava a circular de novo, não como piada, mas como mistério. Enquanto isso, dentro da fazenda, o velho mantinha o mesmo ritmo de sempre. Trabalhava em silêncio, anotava no caderno, observava os homens de terno e botas sujas examinando o terreno. Havia uma calma estratégica em seus gestos, uma confiança que ninguém esperava. Durante a noite, ficava até tarde na varanda, observando as luzes das máquinas que continuavam a perfurar o solo. Os ruídos ecoavam pela madrugada como batimentos de um coração voltando à vida.
Marta observava tudo com desconfiança. Do lado de dentro da casa, cochichava com o marido. Roberto, ele está escondendo alguma coisa. Eu vi aqueles homens trazendo papéis e maletas. E se ele estiver vendendo tudo por migalhas? O filho, cansado, tentava acalmá-la. Deixa, Marta. Ele não tem mais nada para perder. Se quiser gastar o que resta com ilusões, que gaste. Mas, ao dizer isso, sua voz tremia. Parte dele queria acreditar que o pai ainda tinha um plano. Antônio ouvia as conversas mesmo à distância, mas não respondia. Aprenderá que explicações são inúteis quando o mundo já decidiu duvidar. Preferia deixar que o tempo falasse por ele. Durante o entardecer, subia até o ponto mais alto da fazenda e observava o horizonte. O pôr do sol refletia nas poças e o som dos motores de perfuração se misturava ao canto dos pássaros que voltavam a povoar a região. Era como se o destino tivesse decidido recomeçar junto com ele. Certa noite, o homem de terno que vinha da capital chegou mais uma vez. Trazia documentos e um ar satisfeito. Cumprimentou Antônio com um aperto de mão firme e disse: está tudo pronto. Em poucos meses, o senhor terá o que precisa para mudar tudo. O velho assentiu em silêncio. Não precisava de promessas, apenas de trabalho. Quando o homem foi embora, Antônio ficou sozinho diante da varanda. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. O som das cigarras marcava o compasso do novo ciclo. Ele respirou fundo e fechou os olhos. A imagem de Maria, sua esposa, surgiu em sua mente. Você sempre acreditou que a terra falava com quem escutava. E eu escutei. Meu amor. Ela me contou o que escondia lá embaixo. No fundo, a chuva não havia apenas irrigado o solo. Tinha despertado o segredo que dormia sob ele. Antônio sabia que era questão de tempo até todos descobrirem. E quando descobrissem, o nome de Diniz voltaria a ecoar por São Bartolomeu do Vale, não como símbolo de falência, mas de renascimento. Na manhã seguinte, ele acordou cedo, vestiu a velha camisa azul e saiu para supervisionar os trabalhadores. O vento soprava mais quente e o cheiro da terra úmida ainda persistia no ar. A cada passo, sentia que o tempo se movia a seu favor. A cidade, curiosa, observava a distância, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. E enquanto os primeiros rumores se espalhavam pelas praças e tavernas, o velho agricultor sorria discretamente. O jogo estava apenas começando. O dia da feira agrícola amanheceu com o brilho do sol refletindo nas vidraças da cidade. Era o evento mais esperado do ano em São Bartolomeu do Vale. Fazendeiros, comerciantes e políticos se reuniam na praça principal, exibindo suas colheitas, máquinas e conquistas. A cidade, por um dia, parecia esquecer suas misérias para vestir-se de orgulho. Clécio Nogueira era o centro das atenções. Com o terno bem passado e o sorriso confiante, cumprimentava a todos como se fosse o próprio dono do lugar. Os tratores novos da sua concessionária estavam alinhados em fila, reluzentes sob o sol. Olhem só, senhores, dizia Clécio, levantando a voz para que todos ouvissem. A força da modernidade é o que move o campo, e quem quiser prosperar precisa estar do meu lado. As pessoas riam e o aplaudiam. Ele adorava o som do reconhecimento, até que o murmúrio começou a se espalhar entre os presentes. Alguém, lá no fim da rua, se aproximava com passos lentos e firmes. Era Antônio Diniz. As conversas cessaram aos poucos. Alguns cochichavam, outros disfarçavam o riso. Antônio carregava o mesmo chapéu gasto, as mesmas botas antigas e o rosto marcado de sol e tempo. Caminhava sem pressa, olhando ao redor com uma serenidade que incomodava. Parou diante do estande principal de Clécio, onde todos podiam vê-lo. Mas vejam só quem apareceu, ironizou o comerciante, provocando gargalhadas. O lendário Rei da Poeira. Veio admirar o que é prosperar de verdade. Antônio manteve o olhar firme. Tirou o chapéu, passou o lenço no rosto e respondeu calmamente. Na verdade, vim comprar algumas coisas. O silêncio que se seguiu parecia impossível. As risadas cessaram, e Clécio, surpreso, deu um passo à frente. Comprar? O senhor está brincando, não é? Ou veio pedir desconto? Antônio abriu o bolso do casaco e retirou um envelope. Estendeu-o com tranquilidade. Quero 30 tratores do modelo mais novo.
Pagamento à vista. A multidão se entreolhou, atônita. Um funcionário pegou o envelope e o levou até Clécio, que o abriu com descuido. Assim que viu o conteúdo, a expressão de deboche sumiu de seu rosto. Dentro havia comprovantes bancários, contratos e uma carta de crédito legítima. Ele folheou os papéis 1, 2, 3 vezes, tentando encontrar o erro. Isso é uma piada. De onde veio esse dinheiro? Perguntou com a voz trêmula. Antônio apenas respondeu: da mesma terra que vocês diziam que estava morta. Ela ainda fala com quem não desiste de escutar. As pessoas se aproximaram, curiosas, murmurando entre si. O sol batia forte e o suor escorria pelo rosto de Clécio. O orgulho que ele exibia minutos antes se transformava em desconforto. Tentou rir, mas a voz falhou. 30 tratores? E o senhor pretende fazer o que com tudo isso, velho? Antônio olhou para a multidão e respondeu com simplicidade: vou reerguer o que vocês enterraram com palavras. A fazenda Diniz vai trabalhar de novo e ninguém mais vai passar fome nela. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Até o vento pareceu parar. Então, um homem mais velho, conhecido por todos, começou a bater palmas. Outros seguiram. Em segundos, o pátio inteiro aplaudia. Não era um aplauso apenas pela compra, mas pela coragem, pela resistência, por algo que todos haviam esquecido, o valor da dignidade. Clécio deu as costas e entrou apressado na loja, tentando esconder a fúria e a vergonha. Antônio permaneceu ali, imóvel, observando o movimento dos curiosos. Sabia que as perguntas começariam a surgir e que ninguém acreditaria tão facilmente. Ainda assim, não explicou nada. Preferia deixar o mistério trabalhar por ele. Enquanto o povo se dispersava, ele caminhou calmamente pela feira, parando de vez em quando para observar os tratores reluzentes. Tocava as máquinas com a ponta dos dedos, como quem acaricia algo que esperou por muito tempo. O olhar dele tinha um brilho novo, um misto de orgulho e serenidade. Quando o sol começou a se pôr, o velho agricultor voltou para a fazenda. O caminho de terra parecia mais curto e o vento soprava diferente. Ao longe, já se viam as luzes dos caminhões entrando pela porteira. A noite nascia junto com a esperança. Na varanda, ele observou o horizonte e sorriu. Sabia que, a partir daquele dia, o nome Diniz não seria mais motivo de piada. A cidade começaria a falar novamente sobre ele, mas desta vez com respeito e curiosidade. E embora ainda houvesse muito a revelar, Antônio sabia que o tempo estava finalmente ao seu lado. Naquela noite, as estrelas pareciam brilhar mais intensas sobre a fazenda. O destino havia mudado de rumo, e o velho homem estava pronto para o próximo passo. A notícia da feira se espalhou como fogo seco por São Bartolomeu do Vale. Em poucas horas, todos já sabiam que Antônio Diniz havia comprado 30 tratores à vista. As pessoas duvidavam, outros juravam ter visto com os próprios olhos. Clécio, trancado em seu escritório, não atendia a ninguém. O orgulho ferido deixava em silêncio, e o silêncio dele se tornava o maior rumor da cidade. Enquanto isso, a fazenda Diniz se tornava palco de um movimento que ninguém conseguia explicar. Caminhões iam e vinham. Operários descarregavam peças, bandeiras de uma cooperativa nacional surgiam ao redor da entrada. Antônio observava tudo com o mesmo olhar tranquilo de quem já sabia o fim da história. Trabalhava lado a lado com os homens que contratara, sujando as mãos de graxa e terra, sem se importar com o espanto dos vizinhos que espiavam do outro lado da cerca. A terra, agora úmida e fértil, respondia rápido. O cheiro de plantação nova se misturava ao som dos motores sendo testados. Em poucos dias, os campos antes mortos começaram a ganhar cor. Certa tarde, Roberto apareceu na porteira, o rosto carregado de dúvida e cansaço. Pai, o que está acontecendo? A cidade inteira fala da fazenda, mas ninguém entende nada. Antônio limpou as mãos no pano e respondeu sem olhar diretamente para ele. O que está acontecendo é simples. A terra está falando de novo e eu apenas estou ouvindo. O filho insistiu. De onde veio todo esse dinheiro? E por que ninguém sabia de nada? O velho sorriu, um sorriso curto e misterioso. Porque ninguém perguntou com o coração certo. Na cidade, Clécio tentava disfarçar a vergonha com arrogância.
Espalhava que tudo não passava de uma encenação, que Antônio havia se endividado para sustentar uma farsa. Ele não tem capacidade para isso. É só um golpe para se exibir. Logo tudo desmorona. Mas, à medida que os dias passavam, as palavras dele perdiam força. As pessoas queriam ver com os próprios olhos. Carros começaram a parar na estrada para observar o campo de longe. Aquilo que antes era motivo de riso se tornava um espetáculo de curiosidade e respeito. Durante uma noite de lua cheia, Antônio caminhou até o coração da fazenda. A irrigação recém-instalada lançava filetes de água que brilhavam sob a luz prateada. O som da água era como música. Parou diante de uma nascente escondida entre pedras, tocou a superfície e fechou os olhos. Você estava aqui o tempo todo, murmurou. Era ali o segredo que guardara por meses, a fonte que ele descobrira ao escavar sozinho, quando todos já o chamavam de louco. A nascente alimentava a nova plantação e a esperança que se erguia junto com ela. Na manhã seguinte, Marta observava da janela enquanto ele coordenava os trabalhadores. Havia algo diferente nele, um brilho que ela não via há anos. O rosto cansado agora exibia uma força serena. Mesmo sem admitir, ela sentia vergonha das palavras duras que dissera tantas vezes. O velho não havia se rendido, apenas esperara o momento certo. À medida que o campo florescia, o nome Diniz começava a recuperar o peso que um dia tivera. Os antigos conhecidos voltavam a procurá-lo, oferecendo negócios, parcerias até desculpas disfarçadas. Mas ele aceitava tudo com humildade. Não havia raiva em seu olhar, apenas gratidão. Para ele, o tempo já havia feito a justiça que precisava ser feita. Quando o primeiro trator novo cruzou os portões da fazenda, o som do motor ecoou como um grito de vitória. Antônio ficou de pé no meio do campo, observando os trabalhadores aplaudirem. Era o início de uma nova era, e ele sabia disso. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, o velho olhou o horizonte e respirou fundo. Sentia que ainda não era o fim, que algo maior se aproximava. A cidade voltaria a falar dele, mas desta vez com reverência e espanto. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo mais uma vez. O ciclo ainda não estava completo e o destino guardava a revelação que fecharia todas as feridas. A névoa da manhã cobria o vale como um véu espesso quando Antônio saiu de casa. O ar estava frio, mas carregado de uma energia viva. A fazenda respirava diferente. Os tratores novos já estavam alinhados, reluzindo sob a luz pálida do amanhecer, e os trabalhadores se espalhavam pelo campo, iniciando o dia com entusiasmo. O velho agricultor observava tudo em silêncio, com as mãos apoiadas no cabo da enxada e o olhar distante. O som das máquinas, misturado ao canto dos pássaros, era como uma sinfonia que anunciava o renascimento de sua terra. Os boatos sobre a prosperidade repentina da fazenda Diniz se multiplicavam. Na cidade, ninguém falava de outra coisa. Alguns diziam que ele havia recebido uma herança secreta, outros juravam que ele havia feito um pacto. Os mais sensatos, porém, reconheciam que os outros se recusavam a admitir. O velho simplesmente nunca desistira. A loja de Clécio já não era mais o ponto de orgulho que fora. As vendas haviam caído desde a feira, e a confiança dos clientes começava a desaparecer junto com o respeito que antes ele inspirava. Clécio, irritado e desconfiado, decidiu investigar. Mandou um de seus funcionários seguir os caminhões que entravam na fazenda. O homem voltou dizendo ter visto uma coisa que o deixou intrigado: caixas com o nome de uma grande cooperativa nacional e tanques de irrigação subterrânea sendo instalados. Clécio franziu o senho, desconfiado. Então era isso. Ele vendeu o pedaço mais rico da fazenda para investidores. E agora posa de gênio. Mas a explicação parecia não convencê-lo completamente. Havia algo no olhar sereno de Antônio, algo que ele não compreendia. Enquanto a cidade especulava, Antônio seguia seu trabalho com paciência. À noite, ficava na varanda, observando as luzes que agora se espalhavam pela fazenda. O campo parecia um céu invertido, cheio de estrelas artificiais. Ele anotava tudo no caderno, revisava cada gasto, cada investimento, cada colheita prevista. Havia algo quase sagrado em sua rotina. Quando a lua subia alta, ele deixava o lápis de lado e olhava para o retrato de Maria. "Está vendo, minha velha?" A terra respondeu. "Ela ainda está viva, e nós também." Certa tarde,
Quando o calor apertava e o cheiro de terra molhada ainda flutuava no ar, Roberto voltou novamente. O filho observou de longe os tratores trabalhando em perfeita sincronia e os homens sorrindo sob o sol. Ao se aproximar, encontrou o pai supervisionando a montagem de uma nova estufa. Pai, eu preciso entender. O que o senhor fez? A cidade inteira fala de um milagre. Antônio olhou por um momento, depois respondeu devagar, como quem ensina uma lição. Milagre é só o nome que o homem dá quando não entende o poder do tempo. Eu só esperei o momento certo. As palavras ficaram ecoando na mente de Roberto. Pela primeira vez, ele viu o pai não como um velho teimoso, mas como alguém que carregava uma sabedoria que o mundo havia esquecido. E o que o senhor vai fazer agora? Perguntou. Antônio respondeu com um sorriso discreto. Agora vou mostrar o que é trabalhar com fé. Os tratores foram apenas o começo. Nos dias que seguiram, colunas de fumaça subiam ao longe, sinal de novos motores sendo testados. As plantações avançavam com força. O verde renascia onde antes só havia cinza. À medida que as sementes germinavam, uma energia parecia se espalhar por toda a região. Famílias começaram a pedir trabalho e Antônio abriu as porteiras para todos. A fartura não é minha, dizia. É da terra, e quem respeita a terra deve repartir com ela. Clécio observava tudo de longe, sentindo orgulho se transformar em raiva. Cada novo trator que passava pela estrada em direção à fazenda parecia um golpe. Ele sabia que precisava fazer algo antes que o nome Diniz tomasse o lugar do seu. Naquela mesma noite, prometeu a si mesmo que descobriria a verdade por trás de tudo aquilo, custasse que custasse. Enquanto isso, no alto do campo, Antônio se deitou na relva e olhou para o céu estrelado. O vento balançava as folhas das árvores e o som da água correndo pela nascente subterrânea ecoava ao longe. Tudo estava se encaixando, como se o próprio destino tivesse traçado o caminho até ali. Ele fechou os olhos, sentindo a brisa tocar seu rosto. A colheita se aproximava e com ela viria a revelação que mudaria o rumo de toda a cidade. O velho agricultor sabia que ainda haveria provações, mas também sabia que nada poderia deter o que já havia começado. A terra, que um dia o humilhou, agora se preparava para falar por ele. O sol nasceu em um tom avermelhado naquele dia, cobrindo o vale com uma luz intensa e silenciosa. Era a manhã da colheita, e todos na fazenda Diniz trabalhavam com uma energia que lembrava os tempos antigos de glória. O campo verde se estendia até onde a vista alcançava, e o som dos tratores enchia o ar como um cântico de vitória. Antônio caminhava entre as fileiras de milho alto, tocando as espigas com as pontas dos dedos. Cada grão que nascia parecia uma resposta. A terra, finalmente, devolvia o que ele havia plantado com fé. Na cidade, o burburinho aumentava. Diziam que aquela safra seria a maior dos últimos 20 anos. Caravana de comerciantes e representantes de cooperativas começaram a chegar para negociar diretamente com ele. O velho agricultor, que meses antes era motivo de escárnio, agora era tratado com respeito e curiosidade. Os mesmos que antes o evitavam agora o procuravam, tentando entender como ele havia transformado ruína em prosperidade. Clécio, no entanto, observava tudo de longe, com o ressentimento que o corroía. Sua loja estava vazia, as vendas caíam, e os fazendeiros que antes compravam com ele agora buscavam conselhos de Antônio. O orgulho ferido o empurrava para uma amargura crescente. Passava as noites em claro, tentando descobrir o segredo que o velho escondia. Não pode ser só sorte, murmurava para si mesmo. Ele deve ter enganado alguém. Mas por mais que procurasse, nada encontrava. Enquanto isso, Antônio se preparava para a feira de escoamento da colheita, o maior evento comercial da região. Era ali que mostraria ao mundo o fruto de seu trabalho. A cidade inteira esperava sua chegada. Os jornais locais já o chamavam de o homem que ressuscitou o vale. Mas ele não se deixava iludir pelo título. Sabia que o verdadeiro triunfo não estava nas manchetes, e sim na consciência tranquila de ter acreditado quando todos desistiram. Na véspera da feira, ele reuniu os trabalhadores no pátio da fazenda. O sol já se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu de dourado. Amanhã não é apenas o dia da colheita, disse em voz firme. É o dia de provar que a terra não abandona quem a respeita. O que faremos agora será lembrado por muito tempo.
O silêncio reverente que se seguiu mostrou que cada homem e mulher ali sabia o peso daquelas palavras. Quando a noite caiu, Antônio ficou sozinho no campo. O vento soprava suave e o cheiro das plantações recém-colhidas enchia o ar. Ele olhou para o horizonte e pensou em tudo que havia passado. A humilhação, as palavras duras, o desprezo dos próprios filhos. Tudo parecia distante agora, mas a dor ainda morava em algum canto do peito. Nada disso teria valor se não tivesse doído primeiro, sussurrou. Na manhã seguinte, antes mesmo do amanhecer, ele vestiu a velha camisa azul, ajeitou o chapéu e partiu. Os tratores já estavam carregados com o melhor da safra, prontos para desfilar na feira. O caminho até a cidade parecia diferente daquela vez. O mesmo trajeto que antes o fizera caminhar cabisbaixo, agora o via seguir ereto, com passos firmes. Os moradores o cumprimentavam, alguns com vergonha, outros com admiração. Quando chegou à feira, o som das vozes cessou por instantes. Todos se voltaram para ele, surpresos com o cortejo de tratores que o acompanhava, repleto de caixas e grãos reluzentes sob o sol. Clécio, de terno amarrotado e olhos cansados, observava de um canto. Antônio subiu na carroceria de um dos tratores e olhou em volta, o vento balançando seus cabelos brancos. Eu vim mostrar que o tempo não destrói quem trabalha de verdade, disse alto bastante para que todos ouvissem. A terra me ensinou que a colheita só vem para quem espera com fé. A multidão respondeu com aplausos. Muitos se emocionaram, outros se envergonharam por terem duvidado. Enquanto os grãos eram descarregados, Clécio se aproximou lentamente, o rosto tenso. O Senhor venceu por agora, seu Antônio, mas uma hora, todo o império desaba. O velho olhou com serenidade. Talvez, mas só desaba o que foi construído sobre mentira, e o meu foi construído sobre suor. A resposta calou o comerciante, e o público testemunhou aquele instante como um símbolo. Ali, no meio da praça, não havia apenas um homem triunfando, mas uma história sendo reescrita diante de todos. O sol já começava a descer no horizonte quando os caminhões da cooperativa chegaram para recolher a colheita. As pessoas observavam em silêncio, enquanto Antônio se afastava devagar, cruzando a multidão. O rosto dele não mostrava soberba, apenas paz. O que começara como humilhação agora se tornava legado. Mas o velho sabia que o ciclo ainda não estava completo. A terra tinha mais a revelar, e a cidade ainda precisava aprender sua lição. Ao voltar para casa naquela noite, ele olhou para o campo iluminado pela lua e sentiu que o destino ainda guardava um último capítulo. Um que não seria apenas sobre ele, mas sobre o poder do tempo e o preço da verdade. A noite se espalhava lentamente sobre São Bartolomeu do Vale e o brilho das luzes da cidade refletia nas janelas da fazenda de Nis. Dentro da casa, o silêncio era sereno, mas carregado de algo que ninguém sabia nomear. Antônio estava sentado à mesa, revisando papéis. O caderno antigo, aquele mesmo que o acompanhará nos tempos de escassez, agora estava cheio de números, contratos e projetos. Havia uma ordem minuciosa em tudo o que fazia, como se cada linha fosse parte de um destino que ele mesmo havia desenhado. Do lado de fora, o barulho dos motores se misturava ao som das cigarras. Os novos tratores trabalhavam até tarde, abrindo espaço para a segunda fase da plantação. A fazenda crescia de forma organizada, quase militar, e a notícia disso já chegava às regiões vizinhas. Diziam que Antônio Diniz havia construído algo muito além de uma colheita, havia erguido uma lenda. Mas, enquanto o progresso chamava a atenção, Clécio não suportava a ideia de perder seu lugar. Ele passava os dias rondando a fazenda, observando de longe, tentando encontrar falhas. Mandava empregados disfarçados, espalhava boatos, inventava dívidas que não existiam. Nada funcionava. Cada nova mentira era engolida pela verdade viva dos campos florescendo. Em uma tarde abafada, Clécio invadiu o escritório de um amigo no banco local, exigindo respostas. De onde vem o dinheiro desse velho? Você trabalha com ele há anos, sabe de algo. O gerente, desconfortável, respondeu apenas o necessário. Ele fez tudo dentro da lei. Investiu em algo que ninguém teve coragem. A nascente subterrânea da fazenda Diniz agora abastece toda a irrigação da cooperativa. O contrato é legítimo, Clécio, e ele ainda tem crédito sobrando. O comerciante ficou em silêncio por um momento, sentindo o chão escapar.
Então é isso. Ele descobriu água. Saiu do banco sem dizer mais nada, o olhar perdido e o orgulho quebrado. Do lado de fora, o sol batia forte, e pela primeira vez, Clécio sentiu o calor como um peso sobre os ombros. Enquanto isso, Antônio caminhava pelos campos ao entardecer, acompanhado de Roberto. O filho observava tudo com espanto. Pai, eu nunca imaginei ver isso de novo. A fazenda está viva. E o senhor parece outro. Antônio sorriu, sem se deter. Eu não mudei, filho. Só aprendi a esperar o tempo certo de cada coisa. O problema é que as pessoas desistem antes da colheita. Roberto hesitou, então perguntou o que vinha guardando há dias. Por que o senhor nunca contou para ninguém sobre o nascente? O velho parou, olhando o horizonte avermelhado. Porque os frutos só nascem quando as sementes estão seguras. E as palavras, quando malditas, são como pássaros soltos, ninguém mais as traz de volta. A noite caiu devagar, e as luzes da fazenda acenderam uma a uma. O cheiro da colheita fresca tomava o ar, e os trabalhadores se despediam rindo, orgulhosos do que ajudavam a construir. Dentro de casa, Marta preparava o jantar em silêncio. De vez em quando, lançava um olhar para o sogro e percebia que o desprezo que sentira antes havia se transformado em respeito. O senhor acreditou quando ninguém mais acreditava, disse baixinho. Antônio respondeu sem tirar os olhos da janela. Quando o homem perde tudo, é que descobre o que realmente tem. Lá fora, os sons diminuíam e o campo se enchia de vagalumes. A fazenda parecia respirar junto com o vento. O velho agricultor se levantou, caminhou até a varanda e olhou para o céu. O brilho das estrelas se refletia na água do reservatório que criará. Agora uma pequena represa que alimentava tudo ao redor. Foi ela que me salvou, pensou. A terra sempre recompensa quem a escuta. Por um instante, ele sentiu um pressentimento leve, quase imperceptível. Algo no ar lhe dizia que o destino ainda não havia terminado sua obra. A cidade, que agora o aplaudia, talvez ainda tivesse algo a aprender. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava os tratores parados e o campo adormecido, Antônio Diniz entendeu que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O tempo o havia exaltado, mas também o colocaria à prova. O ciclo não estava completo, e o próximo amanhecer traria um novo desafio, um que revelaria até onde a fé de um homem pode resistir. A manhã surgiu silenciosa, densa, quase imóvel. Havia algo no ar, uma tensão invisível que pairava sobre São Bartolomeu do Vale. O canto dos pássaros parecia distante, e até o vento soprava mais devagar. Antônio acordou cedo, como de costume, mas sentiu um peso diferente no peito. O pressentimento da noite anterior ainda o acompanhava, como se a própria terra tentasse lhe avisar que algo se aproximava. Vestiu-se, tomou seu café simples e saiu para caminhar entre as plantações. O cheiro de verde era forte, mas havia algo estranho: o silêncio. Nenhum som de motor, nenhum riso dos trabalhadores. Apenas quietude. Ao chegar ao galpão principal, viu um grupo de homens parados, confusos. O trator mais novo estava desligado, coberto de poeira, e havia marcas de pneus estranhos no chão. Um dos empregados se aproximou, aflito. Seu Antônio, levaram o caminhão de grãos durante a madrugada. Levaram tudo. O velho respirou fundo. A notícia caiu sobre ele como uma pedra fria. Parte da colheita recém-colhida, pronta para ser entregue à cooperativa, havia desaparecido. Clécio chegou pouco depois, acompanhado de 2 policiais. Fingindo surpresa, aproximou-se com o mesmo ar que usava quando ainda dominava a cidade. Lamento muito, seu Antônio. Parece que a sorte mudou de lado. Antônio olhou em silêncio. Não respondeu, não acusou. Apenas observou o rosto satisfeito do homem que nunca suportara vê-lo em pé. O senhor devia ter cuidado com quem confia. A inveja é coisa perigosa, completou Clécio, fingindo compaixão. Os policiais recolheram depoimentos, mas as pistas eram poucas. Parecia tudo planejado. A notícia se espalhou com rapidez. Em poucas horas, as pessoas já comentavam que o velho agricultor havia perdido o que tinha conseguido. Talvez tenha sido o castigo do destino, diziam alguns. Ninguém sobe tão alto sem cair. As mesmas bocas que o aplaudiram agora voltavam a sussurrar. Naquela tarde, Roberto chegou furioso.
Pai, o senhor devia ter contratado segurança. Como pôde deixar isso acontecer? Antônio respondeu com serenidade. Filho, o que é roubado pode ser tirado. O que é conquistado pela verdade volta por conta própria. Roberto não compreendeu. O senhor ainda acredita nisso? A cidade inteira está rindo de novo. O velho caminhou até a janela e observou o campo. Eles podem rir. O riso é o refúgio dos que não entendem o tempo. Enquanto a noite caía, ele foi até a represa e se sentou à beira d'água. O reflexo da lua tremia na superfície. A mente dele, porém, estava firme. O roubo feria, mas não o quebrava. Sabia que o destino, às vezes, testava a fé de quem mais acreditava. Maria, murmurou, olhando o céu. Eles acham que isso é o fim. Mal sabem que a terra nunca deixa de devolver o que é seu. No dia seguinte, quando caminhões da cooperativa chegaram e souberam do ocorrido, o gerente, um homem chamado Elias, pediu para falar com Antônio em particular. O senhor perdeu uma carga, mas ainda tem crédito conosco. A cooperativa quer continuar o contrato. Confiamos no seu trabalho. O velho assentiu, agradecido. O importante é que a terra não se abate com o vento. Ela sempre rebrota. Elias hesitou. Depois acrescentou algo que despertou curiosidade. Há boatos de que o caminhão foi visto na estrada velha, a caminho da cidade vizinha. Talvez alguém tenha interesse em prejudicá-lo. Eu não acredito em coincidências. Antônio não respondeu, mas os olhos dele brilharam com uma calma perigosa. Não era raiva, era certeza. Naquela noite, a fazenda parecia mais viva do que nunca. Os tratores, mesmo silenciosos, pareciam vigiar o campo. O velho escreveu no caderno, com a mesma letra firme de sempre. Tudo que é roubado da verdade acaba voltando em dobro. Fechou o caderno, apagou o lampião e sorriu. A cidade podia acreditar que ele havia sido derrotado, mas o ciclo ainda não havia terminado. A terra, paciente como ele, ainda tinha mais uma resposta guardada. E quando o sol nascesse novamente, traria consigo o início de uma nova virada, uma que ninguém seria capaz de imaginar. Os primeiros raios de sol tocaram o vale lentamente, como se hesitassem em romper o silêncio que pairava sobre a fazenda de Nis. A madrugada havia sido longa e sem descanso. Antônio não dormira. Passará as horas sentado à mesa, revisando as anotações em seu caderno, enquanto o som distante da água da represa ecoava pelas janelas abertas. A mente dele estava serena, mas alerta. Havia aprendido, ao longo da vida, que toda vitória verdadeira é testada antes de ser confirmada. Os homens chegaram cedo, trazendo olhares de preocupação. O roubo do caminhão ainda era o assunto principal da cidade. O povo murmurava, curioso e impiedoso, como sempre fora. Mas naquele dia, um novo elemento começou a circular entre as conversas. Diziam que o caminhão fora visto na estrada velha, abandonado perto do rio, com parte da carga intacta. A notícia chegou à fazenda através de um rapaz ofegante, enviado pela cooperativa. Seu Antônio, acharam o caminhão. Está perto da ponte quebrada, mas o motorista sumiu. O velho se levantou de imediato. Chamou 2 empregados de confiança e seguiu até o local. O trajeto era longo e a poeira da estrada levantava uma névoa dourada sob o sol da manhã. Quando chegaram, encontraram um veículo tombado à beira da estrada, coberto de poeira e barro. Parte dos sacos de grãos ainda estava dentro. O restante havia sido espalhado pelo chão, como se alguém tivesse tentado esvaziar o caminhão às pressas. Antônio se aproximou devagar, observando cada detalhe. As marcas de pneus no barro indicavam que outro veículo estivera ali. Ele se ajoelhou, passou a mão sobre o solo e sentiu a textura da terra úmida. Foi na noite passada. A chuva leve apagou parte dos rastros, mas não todos. Um dos homens perguntou o que deviam fazer. Recolham o que restou. O resto, deixem aqui. A terra vai saber o que fazer. De volta à fazenda, ele percebeu que a notícia se espalhara rápido. Alguns o parabenizavam por ter recuperado parte da carga. Outros o olhavam com desconfiança, como se o milagre da recuperação fosse bom demais para ser verdade. Roberto, o filho, chegou furioso. Pai, o senhor não entende. Isso foi sabotagem. Alguém está tentando destruir tudo que o senhor construiu.
Antônio respondeu com calma. O que é construído com verdade não se destrói com mentira. No mesmo instante, um carro preto parou em frente à casa. Dele saiu Elias, o gerente da cooperativa, acompanhado de 2 representantes. Trazia papéis uma expressão séria. Seu Antônio, viemos informar oficialmente. O caminhão recuperado estava com grãos e passaram no teste de qualidade com notas altíssimas. A cooperativa decidiu ampliar o contrato. O senhor não só será nosso principal fornecedor, como também terá acesso à nova linha de exportação. O silêncio que se seguiu foi profundo. Marta, que ouvira tudo da varanda, levou a mão à boca, surpresa. Roberto, emocionado, olhou para o pai com um misto de espanto e arrependimento. O senhor venceu outra vez. Antônio colocou a mão no ombro do filho e respondeu com voz baixa. Não se vence o tempo, filho. Apenas se caminha com ele. No final da tarde, quando os homens da cooperativa partiram, ele caminhou sozinho até o campo. O vento balançava as folhas das plantações, e o som das águas correndo no reservatório enchia o ar com uma melodia natural. Parou diante do espelho d'água e se viu refletido. O rosto envelhecido trazia as marcas da luta, mas também o brilho sereno da vitória. De repente, ouviu passos atrás de si. Clécio surgira, o rosto abatido e os olhos cheios de cansaço. Então é verdade, disse ele, a voz rouca. O velho falido virou o dono do vale. Antônio observou sem raiva. Eu nunca quis ser dono de nada. Só queria provar que o valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele suporta sem se corromper. Clécio baixou os olhos, envergonhado. Eu perdi tudo, seu Antônio. A loja, os clientes, até a confiança dos meus próprios funcionários. O velho suspirou. O tempo não rouba de quem é honesto, Clécio. Só cobra o que foi construído sobre orgulho. O comerciante ficou em silêncio, com as mãos trêmulas. Antônio encarou por um momento e depois se virou para o horizonte. A terra ainda tem espaço para quem quer recomeçar. O problema é que poucos aceitam se ajoelhar para plantar de novo. Quando Clécio foi embora, o velho permaneceu ali, observando o pôr do sol. As nuvens se tingiam de vermelho e o som dos grilos tomava conta do campo. Ele sabia que o ciclo estava quase completo, mas ainda havia algo no ar, uma calma que antecedia a última lição. Naquela noite, antes de dormir, escreveu no caderno: o tempo não falha. Ele apenas espera o momento certo para revelar quem foi verdadeiro. E enquanto a luz do lampião se apagava, o velho agricultor sentiu o coração leve, pronto para o que o amanhecer traria. Porque o destino, ele sabia, ainda guardava um último movimento antes do fim. A madrugada chegou envolta em névoa. A fazenda dormia, mas o velho Antônio Diniz permanecia desperto, sentado na varanda, observando o horizonte. O vento balançava as cortinas da janela e trazia o som distante dos tratores que, mesmo parados, pareciam respirar junto com a terra. Ele sentia que algo mudava novamente. O destino nunca era completamente calmo, e a vida no campo lhe ensinara que, depois da colheita, o tempo sempre prepara um novo desafio. Na cidade, o boato sobre a recuperação da carga e o novo contrato com a cooperativa se espalharam rapidamente. O nome Diniz já não era mais sinônimo de fracasso, mas de superação. As pessoas comentavam nas ruas, nas padarias, nas feiras. O velho fez o impossível. A terra dele virou ouro. Dizem que até o banco quer investir. Mas o sucesso, como a colheita farta, também atraía olhares de cobiça. Clécio, agora completamente arruinado, assistia ao ressurgimento de Antônio como quem observa a própria queda refletida num espelho. Sua loja fora vendida, suas dívidas aumentavam e os antigos amigos se afastaram. Ele andava pelas ruas com o mesmo terno que usará no dia da feira, agora amarrotado e sem cor. Havia algo vazio em seus olhos. Ainda assim, dentro dele, um orgulho ferido insistia em resistir. Se ele pode se reerguer, eu também posso, murmurava. Mas a diferença era que Antônio havia construído sobre a verdade, enquanto ele, sobre o orgulho. Naquela semana, um acontecimento inesperado balançou a cidade. Uma denúncia anônima chegou à cooperativa, questionando a origem dos lucros da fazenda Diniz.
Diziam que o velho estava desviando recursos, que a nascente subterrânea havia sido escavada ilegalmente e que parte das terras pertenciam ao governo. Tudo parecia cuidadosamente elaborado. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Elias, o gerente da cooperativa, foi até a fazenda com semblante preocupado. Encontrou Antônio sentado sob a sombra de uma árvore, calmamente limpando as ferramentas. Seu Antônio, o senhor precisa se preparar. Há uma investigação sendo aberta. Estão dizendo coisas sérias. O velho olhou para ele sem pressa. Quando o vento sopra forte, as folhas secas voam primeiro. Não se preocupe. A verdade é pesada demais para ser levada por mentira. Mesmo assim, a tensão cresceu. Os jornais locais publicaram notas suspeitas e os curiosos começaram a voltar aos cochichos. Os mesmos que antes o exaltavam agora observavam de longe, esperando mais uma queda. Marta temia o pior. Roberto andava de um lado para o outro, inquieto. Pai, o senhor devia se defender. Falar com os repórteres, mostrar os documentos. Antônio apenas balançou a cabeça. O tempo fala melhor do que qualquer palavra. Deixe que ele diga o que precisa ser dito. Nessa noite, a chuva voltou a cair sobre o vale. Grossa, persistente, como se a própria terra lavasse os rumores. O som da água batendo no telhado trazia lembranças de outras tempestades, de outros dias em que ele fora desacreditado. O velho caminhou até o galpão, abriu as portas, ficou observando os tratores alinhados, o resultado de cada escolha, cada lágrima e cada semente plantada com paciência. Tocou o capô do primeiro deles e falou baixinho. Eles querem o que não entendem. A diferença é que eu trabalho para servir a terra, não para dominar. No dia seguinte, os inspetores chegaram. Vasculharam documentos, fotografaram o campo, examinaram as áreas de irrigação. Antônio os acompanhou sem protestar. Cada passo que davam era seguido pelo olhar sereno do velho, que sabia que nada ali havia sido conquistado com trapaça. Quando o líder da equipe se aproximou para conversar, ele disse apenas: procurem bem. Tudo o que está aqui nasceu do que foi esquecido por quem desistiu. Horas depois, ao final da vistoria, o inspetor entregou uma pasta a Elias e disse: está tudo em ordem. Não há irregularidade alguma. As denúncias eram falsas. A notícia percorreu o vale como uma onda. As vozes que o acusavam silenciaram. A verdade, mais uma vez, se erguera por conta própria. À noite, a fazenda foi tomada por uma calma quase sagrada. Os empregados festejavam discretamente e os filhos de Antônio olhavam para ele com um orgulho contido. O senhor venceu de novo, pai, disse Roberto. O velho sorriu com humildade. Eu não venci, filho. Só esperei o tempo mostrar o que sempre foi verdade. Mas enquanto a família celebrava, na cidade, Clécio observava tudo da janela de um pequeno quarto de pensão. O rosto iluminado pelo reflexo da chuva mostrava algo que ninguém mais via: arrependimento. Ele me destruiu sem levantar a voz, pensou. No fundo, sabia que não fora Antônio quem o derrubara, mas a própria inveja que o cegara. No alto do vale, o velho agricultor voltou a escrever em seu caderno. A caneta deslizou devagar, firme, sobre o papel. A mentira tenta se erguer como o vento, mas a verdade é raiz. E raiz ninguém arranca. Fechou o caderno e olhou para o campo iluminado pela lua. O ciclo parecia perto do fim, mas o coração dele ainda pressentia algo. O destino ainda tinha mais uma semente guardada, pronta para germinar com a primeira luz da manhã. O amanhecer daquele dia trouxe um silêncio diferente, denso, quase solene. A fazenda de Diniz estava em paz, mas no coração de Antônio havia um pressentimento que ele não conseguia ignorar. O velho acordou antes do sol e caminhou até a varanda, sentindo o vento frio tocar o rosto. O horizonte se estendia dourado e as folhas úmidas balançavam suavemente. Tudo parecia calmo, mas ele sabia que o tempo nunca se encerrava sem antes ensinar sua última lição. A cidade, agora rendida à verdade, olhava para Antônio com admiração. O nome Diniz, que antes carregava desdém, tornará-se símbolo de superação. Jornalistas e autoridades começaram a visitá-lo, querendo entrevistas e fotografias. Ele, porém, recusava educadamente. A terra fala melhor do que eu, dizia sempre. O velho preferia o som do vento ao barulho dos aplausos.
Naquela manhã, Clécio apareceu mais uma vez na estrada que levava à fazenda. Não usava mais terno, nem relógio, nem o olhar altivo de outrora. Caminhava devagar, com as mãos nos bolsos e expressão cansada. Quando chegou à porteira, ficou parado por alguns segundos, observando o campo verde que agora florescia onde antes havia apenas pó. Antônio, que vinha do outro lado, o avistou e aproximou-se em silêncio. Eu não vim pedir nada, disse Clécio, com a voz rouca. Vim só entender. Como o senhor aguentou tanto desprezo sem devolver nada em troca? Antônio manteve o olhar calmo. Porque quem luta contra a raiva perde 2 vezes. O tempo me ensinou que a dignidade é mais forte que qualquer grito. Clécio respirou fundo e lágrimas discretas escorreram pelo rosto. Eu passei a vida tentando provar que era melhor que os outros e, no fim, perdi tudo. O velho colocou uma das mãos em seu ombro. Talvez agora o senhor esteja pronto para começar de verdade. A terra aceita quem volta de cabeça baixa. Clécio abaixou a cabeça e assentiu. Foi embora sem olhar para trás, deixando suas pegadas marcadas no barro úmido da estrada. Antônio acompanhou com os olhos até desaparecer. Naquele instante, sentiu algo mudar dentro dele. O peso de anos parecia se dissolver, e uma leveza tomou lugar da antiga dor. À tarde, a fazenda ganhou movimento. Caminhões carregados partiam em direção à cooperativa, e os trabalhadores se despediam com sorrisos. Roberto ajudava nas últimas anotações, enquanto Marta arrumava a mesa para o jantar. A casa cheirava a pão fresco e tranquilidade. No entanto, quando o sol começou a se pôr, uma brisa gelada atravessou a varanda e trouxe um arrepio estranho. Antônio parou por um momento, observando o céu tingido de laranja. Havia beleza ali, mas também um tom de despedida. Depois do jantar, ele caminhou sozinho até o campo. A lua surgia por trás das colinas, lançando reflexos prateados sobre a água da represa. O velho se ajoelhou à beira dela e tocou a superfície com as pontas dos dedos. Tudo o que eu pedi, a terra me devolveu. Agora ela não me deve mais nada, murmurou. O som da água correndo era suave, quase um cântico. Enquanto olhava o reflexo da lua, Antônio lembrou-se da esposa. A imagem dela veio nítida, sorridente, como se estivesse ali ao lado. Você tinha razão, Maria, disse baixinho. A terra nunca nos abandona. A gente é que precisa saber esperar. Ficou ali por um tempo, até que o vento cessou e o silêncio se instalou de novo. Quando se levantou, caminhou devagar de volta à casa. O campo brilhava sob a luz da lua, os tratores descansavam, e o cheiro de terra viva preenchia o ar. Ao entrar, viu Roberto e Marta conversando na sala. Sorriu para eles, subiu para o quarto. A cada degrau, o cansaço parecia aumentar, mas era um cansaço doce, de missão cumprida. Sentou-se à mesa e abriu o caderno mais uma vez. Escreveu as últimas linhas com letra firme e tranquila. A terra devolveu tudo. A dor, o tempo, o amor. E agora, o silêncio. Fechou o caderno, apagou a lamparina e se deitou. Do lado de fora, o vento voltou a soprar, leve, embalando o campo adormecido. A noite avançava calma, e a fazenda inteira parecia respirar em harmonia com o velho agricultor. O tempo, paciente como sempre, preparava o amanhecer que traria não apenas um novo dia, mas o encerramento de um ciclo que marcaria para sempre o nome de Inês. O sol nasceu devagar naquela manhã, tingindo o céu de tons suaves que se espalhavam pelo vale. O ar era frio e puro, e uma névoa leve cobria o campo como se a natureza quisesse guardar em segredo o que estava prestes a acontecer. A fazenda de Inês despertava silenciosa, e o som do gado ao longe misturava-se ao canto dos pássaros. Dentro da casa, a mesa do café estava posta, mas uma cadeira permanecia vazia. Roberto desceu as escadas e encontrou o caderno do pai aberto sobre a mesa. A última página continha uma frase simples, mas profunda. A terra me devolveu tudo que eu dei a ela. Por um instante, ele ficou imóvel, lendo aquelas palavras repetidas vezes. Percebeu, então, o que o silêncio da casa significava. Antônio Diniz havia partido enquanto dormia, tranquilo, como se o próprio tempo tivesse vindo buscá-lo. O velório aconteceu na varanda, cercado de flores colhidas pelos trabalhadores.
O corpo do velho foi colocado em um caixão simples, coberto por um lençol branco e uma coroa de girassóis. As pessoas começaram a chegar, primeiro os vizinhos, depois os amigos, e logo toda a cidade estava lá. Homens que antes riram dele agora choravam em silêncio. Mulheres que um dia o desprezaram traziam flores e palavras de gratidão. Ninguém conseguia falar alto, como se qualquer som pudesse quebrar a serenidade que pairava sobre aquele lugar. Roberto se manteve firme, embora os olhos marejados denunciassem a dor. Ele observava o pai e via, em cada ruga do rosto, a história que agora lhe pertencia continuar. Marta permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, o olhar arrependido transformado em ternura. Ele nunca nos abandonou, mesmo quando o abandonamos, disse baixinho. Roberto respondeu apenas com um aceno, incapaz de encontrar palavras. Entre os presentes, uma figura se destacou à distância. Clécio, vestindo roupa simples, observava em silêncio. Quando todos se afastaram, aproximou-se devagar e colocou sobre o caixão uma pequena flor do campo. Ele me ensinou que nenhum sucesso ensinaria, que a riqueza não é o que a gente junta, mas o que a gente devolve. As lágrimas escorreram pelo rosto dele e ninguém o julgou. A cerimônia terminou ao entardecer. O corpo de Antônio foi enterrado sob a sombra de uma grande figueira, em um ponto alto da fazenda de onde se via todo o vale. O vento soprou forte naquele instante, espalhando o cheiro da terra molhada. Era como se o próprio campo se curvasse em respeito ao homem que o havia feito renascer. Os dias seguintes foram de transformação. Roberto assumiu a fazenda com humildade e sabedoria, guiado pelos cadernos deixados pelo pai. As anotações se tornaram seu mapa, e cada linha parecia uma conversa entre eles. Sob sua direção, a fazenda Diniz prosperou ainda mais, expandindo os campos e criando novas oportunidades para famílias que antes viviam do pouco. Marta, que aprenderá o valor da simplicidade, cuidava dos trabalhadores e das famílias com generosidade, tornando-se uma figura respeitada entre todos. Clécio, por sua vez, vendeu o pouco que lhe restava e recomeçou de forma modesta. Comprou uma pequena chácara na cidade vizinha e passou a plantar hortaliças. Costumava dizer aos vizinhos: se Antônio me ensinou algo, foi que o chão sempre perdoa quem volta para ele. O orgulho que o destruíra desapareceu, substituído por uma paz que ele nunca havia conhecido. Os anos passaram e a fazenda tornou-se um símbolo de esperança. Escolas e pequenas cooperativas surgiram em torno dela. Jovens vinham de longe para aprender sobre agricultura sustentável, inspirados pela história do velho que nunca desistiu da terra. No portão principal, uma placa foi colocada com o nome que ele havia escrito anos antes, Fazenda Diniz, renascida. Certa tarde, muitos anos depois, Roberto caminhava com seu filho pequeno pelos campos. O menino, curioso, perguntou: papai, o vovô era rico? Roberto olhou para o horizonte, onde o sol se punha atrás das colinas, e respondeu: mais do que todos nós, meu filho. Ele tinha algo que o dinheiro não compra. Tinha fé. O menino sorriu, segurando a mão do pai, e juntos continuaram caminhando entre as fileiras de milho dourado. O vento soprou sobre o vale, balançando as folhas como se fossem aplausos invisíveis. A terra, viva e fértil, parecia guardar na memória cada passo de Antônio Diniz. E quando o sol desapareceu por completo, o campo permaneceu iluminado pela luz suave da lua. A fazenda respirava, os tratores dormiam, e o som das águas correndo ecoava como uma canção de despedida. O ciclo havia se encerrado. Mas a história de Antônio, o homem que acreditou na terra quando ninguém acreditava nele, continuava a florescer em cada colheita, em cada vida tocada por seu exemplo. A terra, silenciosa e eterna, mantinha sua promessa. Tudo o que é verdadeiro volta para onde pertence. E naquele vale, o nome Diniz nunca mais seria esquecido. E assim, encerramos mais uma história emocionante aqui no canal. A jornada de Antônio Diniz nos mostrou que a fé e a perseverança podem transformar até o solo mais árido em um novo começo. Muito obrigado por assistir até o fim. Continue acreditando no poder do tempo, no valor da verdade e na força de quem nunca desiste. Nos vemos na próxima história.